Olá galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as demonstrações contábeis. Nós vamos observar que nós temos a norma brasileira de contabilidade de número 26, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, onde apresenta o conjunto obrigatório das demonstrações contábeis para as empresas privadas no caso, né? Nós vamos verificar que dentro desse conjunto de demonstrações contábeis, nós temos lá o balanço patrimonial, temos a demonstração de resultado, a demonstração de resultado abrangente, temos ainda a demonstração do fluxo de caixa, DMPL e assim por diante. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o balanço patrimonial. O que seria o balanço patrimonial, qual que é a sua composição e qual que é a sua finalidade diretamente dentro do conjunto de demonstrações contábeis para as organizações. Então nós vamos verificar que o balanço patrimonial ele reporta a posição patrimonial e financeira da empresa. É como se fosse uma foto do patrimônio da empresa em um determinado momento. Nós vamos verificar ainda que o balanço patrimonial ele representa uma situação estática, ou seja, eu tenho ali a situação patrimonial e financeira daquela empresa naquele momento que foi estabelecido. Logo, se o balanço patrimonial foi encerrado no dia 31 de dezembro de 2020, ele vai representar o patrimônio daquela empresa naquele momento, naquela data especificamente. Tá? As informações do balanço patrimonial ele vai trazer os bens controlados pela entidade, e como bens nós vamos ter ali os bens numerários, nós vamos ter ali os itens de consumo diretamente da empresa, vamos ter também os bens que estão disponíveis para revenda e temos ainda aqueles bens que são utilizados na sua atividade operacional, também chamado de ativo imobilizado. Tá? Temos também as informações relacionadas à liquidez. O balanço patrimonial ele evidencia a capacidade de pagamento da empresa, até porque você consegue apurar todos os indicadores de liquidez com base no balanço, extraindo as informações dessa demonstração contábil, e também vai ser evidenciado o endividamento da empresa, ou seja, você consegue avaliar qual que é diretamente o índice total de endividamento dessa empresa, qual que é a participação de capital de terceiros, ou seja, qual que é a participação do passivo circulante e não circulante no endividamento dessa empresa e também a participação de capital próprio. Então você consegue fazer essa avaliação. Eu consigo avaliar o conjunto de bens, direitos e todas as obrigações que são representadas e representam o patrimônio de uma organização. Vamos lembrar ainda que o balanço patrimonial ele é aplicado a toda e qualquer organização. O que vai mudar é o conjunto de contas, o que vai mudar é as características do balanço de cada organização. No entanto, independente se é do setor público, setor privado ou diretamente do terceiro setor, as organizações terão a representação do seu patrimônio por meio do balanço patrimonial. A estrutura básica do balanço patrimonial é a representação do conjunto de bens e direitos por meio do ativo, que é representado no balanço patrimonial do lado esquerdo da demonstração contábil, e temos também a representação das obrigações do lado direito, que é o lado do passivo, que representa as obrigações com terceiros, onde nós temos ali o passivo circulante e o passivo não circulante, e o patrimônio líquido, que representa o capital próprio, ou seja, a obrigação que a empresa tem com os seus investidores, com os seus proprietários. Tá? Então, a estrutura básica do balanço patrimonial é essa. Agora, nós vamos observar o que contém diretamente em cada grupo de contas quando nós falamos em termos de representação patrimonial. Nós observamos que do lado esquerdo do balanço patrimonial nós temos o grupo do ativo. O grupo do ativo é representado por bens e direitos. Bens que nós temos ali os chamados bens corpóreos, temos ali diretamente os bens numerários, temos ali os estoques, temos ali também os ativos imobilizados e assim por diante. E temos os direitos, que seriam aqueles direitos a receber, que seriam aqueles direitos em relação a tributos a compensar e assim por diante. Então, o ativo, que é o conjunto de bens e direitos de uma organização, ele é separado, ele é dividido em ativo circulante
e ativo não circulante. Essa estrutura ele vai estar representado tanto na NBCTG de número 26, como também na lei de número 11.941 de 2009, que altera a lei das sociedades por ações. Então, nessas duas normas, nós vamos encontrar a distribuição do ativo em ativo circulante e ativo não circulante. Sendo o ativo circulante aqueles classificados como ativos de curto prazo, que são os ativos que são representados pelos bens numerários que estão disponíveis da organização e pelos bens e direitos que você espera realizar no ciclo operacional da empresa ou em até 12 meses após a data de encerramento do balanço. Então, os bens numerários, os bens e direitos que eu estarei utilizando no ciclo operacional da empresa, e aqueles bens e direitos que eu espero realizar em até 12 meses após a data das demonstrações contábeis, serão classificadas aqui no ativo circulante. Então, aqui eu tenho caixa e equivalentes de caixa. Então, o ativo circulante ele vai ser subdividido em algumas categorias. Então, nós temos aqui as principais categorias e eu utilizei como um parâmetro para separar as categorias do ativo circulante o último edital do Conselho Federal de Contabilidade para a prova do exame de suficiência, que é a prova para a habilitação do profissional contábil. Então, lá ele tem um modelo de plano de contas, e aí nós vamos lembrar que plano de contas é a estrutura de todas as contas que porventura podem ser utilizadas por uma empresa, e ali eu tenho a distribuição das contas do ativo circulante, ativo não circulante e assim por diante. E ali nós temos a separação do ativo circulante como caixa e equivalente de caixa, é o primeiro grupo que eu tenho ali, seria diretamente o grupo mais líquido das contas do ativo circulante, caixa e equivalente de caixa representados pelos bens numerários disponíveis em caixa, representado também pela conta banco, conta movimento, ou seja, o que você tem de recursos no banco que você está movimentando, representado ainda pelas aplicações financeiras de liquidez imediata. Logo em seguida, nós temos as demais aplicações financeiras, também estão aqui no ativo circulante logo após caixa e equivalente de caixa. Temos logo em seguida contas a receber e outros créditos. Aqui entra grupo de clientes, entra o grupo de créditos com funcionários, entram ainda aqui os créditos tributários que a empresa apresenta. Então, o seu grupo de contas a receber, de direitos a receber, e outros créditos que a empresa possui, serão representados aqui nesse grupo de contas a receber e outros créditos. Logo em seguida, eu tenho aqui o meu grupo de estoques, que compreende o meu estoque. Estoque eu vou ter ali os materiais e insumos que são utilizados na atividade operacional da empresa, que é o almoxarifado, ou seja, material de uso e consumo, insumos utilizados no seu processo operacional. Eu tenho também mercadorias para revendas que estão aqui classificados no grupo de estoque. Eu tenho matéria-prima, eu tenho produto em elaboração, produto acabado. Então, tudo que está relacionado a estoques, eu vou classificar neste grupo de contas aqui no ativo circulante. Logo em seguida, eu tenho o meu grupo do ativos biológicos. Aí eu vou lembrar que ativos biológicos é todo aquele ativo vivo que a empresa possui. Então, se eu tenho uma plantação diretamente, uma plantação de soja, é classificado como ativo biológico. Se eu tenho uma plantação de arroz, é classificado como ativo biológico. Se eu tenho diretamente a criação de bovinos com a finalidade de revendas, é classificado como ativo biológico e assim por diante. Então, eu tenho meu grupo de ativos biológicos que vai ser utilizado para atividades que possuem diretamente o cultivo ou que possuem diretamente a criação de ativos vivos. Temos ainda despesas pagas antecipadamente. O que vai entrar nesse subgrupo aqui? Então, despesas pagas antecipadamente compreende quando você paga aluguéis antecipadamente. Então, assinei um contrato de aluguel e paguei 6 meses antecipado. Ou eu tenho direito de usufruir deste imóvel durante esses 6 meses e eu já paguei antecipadamente. Então, só vai ser despesa quando fechar o mês. Então, quando eu efetuo o pagamento,
ele é classificado como uma despesa paga antecipadamente. Então, vai lá no ativo circulante. Ah, eu paguei uma assinatura de jornal que tem ali vigência por 12 meses. Então, eu vou classificar também como ativo circulante. Paguei seguros para a empresa também com vigência de 6 meses. Vai ser classificado aqui como despesas pagas antecipadamente. E por último, nós temos aqui também o ativo não circulante mantido para venda, que é aquele ativo que não está mais sendo utilizado na atividade operacional da empresa. E aí você pode utilizar como exemplo algum ativo imobilizado que você retirou da sua linha ali, que você não está mais utilizando na atividade operacional e que ele está disponível para ser comercializado. Então, vai ficar aqui classificado no ativo circulante, no final aqui do ativo circulante, num grupo de ativo não circulante mantido para venda. Ele está disponível para ser comercializado. É claro que vai ter algumas regras, alguns critérios para esta avaliação. Lembrando ainda que a norma, ela deixa aberto, você pode criar outros grupos de contas. Então, nós vamos verificar que o plano de contas ele vai ser estruturado de acordo com a realidade de cada empresa. Então, cada empresa estabelece os seus subgrupos de contas de acordo com as suas necessidades. Logo em seguida, nós temos aqui o ativo não circulante. O ativo não circulante, por sua vez, nós vamos ter a sua segregação em 4 subgrupos. Então, nós temos o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível. Então, lá na Lei 11.941, ele vai trazer essa segregação. Novamente, existem algumas empresas que acabam realizando uma segregação um pouco maior, acabam realizando uma distribuição maior de acordo com as suas necessidades. O ativo realizável a longo prazo são os bens e direitos a serem realizados após o ciclo operacional, após 12 meses do encerramento das demonstrações contábeis. Por exemplo, eu tenho um direito a receber, que eu só vou receber daqui 18 meses. Ele vai ser classificado como um ativo realizável a longo prazo. Eu assinei um contrato de seguros com validade para 24 meses. Então, eu vou ter 12 meses no curto prazo e 12 meses no ativo realizável a longo prazo. Eu fui lá e paguei aluguel de 2 anos. Então, eu vou ter despesa antecipada dos 12 primeiros meses aqui no ativo circulante e o restante vai estar aqui no ativo realizável a longo prazo. Eu tenho ainda investimentos. Investimentos são participações societárias que você tem em outras empresas. Então, eu tenho parte do capital social de outras empresas e eu estou realizando um investimento. Então, vai ser classificado aqui no ativo não circulante. Até porque você não tem a finalidade de realização de venda no ciclo operacional ou no curto prazo destes investimentos. E temos ainda o imobilizado. O imobilizado vai compreender os bens em operações que a empresa possui. Vai compreender seus maquinários, veículos que são utilizados pela empresa, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos e assim por diante. Também no grupo do imobilizado eu posso ter ainda aqueles imobilizados que estão em andamento, em construção. Estou construindo uma nova sede, vai estar aqui no grupo do ativo imobilizado esta construção em andamento, tá? Lembrando que no grupo do imobilizado eu também vou ter as depreciações, ou seja, o desgaste desse ativo imobilizado vai estar aqui devidamente registrado. Por último, temos aqui o grupo do intangível. Intangível são bens incorpóreos, bens que eu não consigo tocar diretamente, que eu não consigo visualizar por meio ali de uma representação. Então, aqui no intangível, eu tenho marcas e patentes, serão classificados aqui como bens intangíveis. Eu posso ter programas de computadores também, que podem ser classificados como intangível, e assim por diante. Então, a classificação do ativo ele vai ser separado em ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante eu posso ter aqui subdivisões, assim como o ativo não circulante eu também posso ter esta apresentação. Lembrando que a apresentação base é o ativo separado em circulante e não circulante, e depois as subdivisões vai depender das características de cada empresa. Então é comum que você pegue o balanço patrimonial
e você vai observar que a empresa publicou o balanço patrimonial apenas separado em ativo circulante e não circulante, e no grupo do ativo circulante ela colocou mais subgrupos de conta, ou seja, porque aquela empresa tem uma necessidade de um maior detalhamento. Então isso vai depender de acordo com a característica de cada empresa. Quando nós observamos o passivo, nós vamos verificar que o passivo de uma empresa ele vai ser separado em passivo circulante, passivo não circulante, e nós temos ainda o patrimônio líquido. O passivo circulante e não circulante representa capital de terceiros, ou seja, o que você deve para quem está fora da empresa, ou seja, o que você deve diretamente para fornecedores, as suas dívidas com o governo, as suas dívidas que você tem com funcionários, as suas dívidas que você tem diretamente com instituições financeiras e assim por diante. Então, o passivo circulante e não circulante são conhecidos também como passivo exigível ou capital de terceiros. Então, nós utilizamos muito essa nomenclatura para fins de análise das demonstrações contábeis. Então, nós temos alguns vídeos aqui no canal que vai trazer a utilização dessa nomenclatura. O passivo circulante, ele representa as obrigações que você precisa efetuar o pagamento no ciclo operacional da empresa, ou seja, que faz parte da atividade que você vai realizar o pagamento no curto prazo, e também aquelas obrigações que você precisa realizar o pagamento ou tem o seu vencimento em até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis. Então, nós temos aqui no passivo circulante fornecedores, que faz parte da atividade operacional, ou seja, você realiza a compra de mercadorias, você tem que pagar o seu fornecedor aqui no curto prazo. Então, ele vai entrar aqui no passivo circulante. Ah, mas e se por acaso eu fui lá e comprei um maquinário para a minha empresa e fiz um financiamento em 48 parcelas? Então, parte da minha dívida vai estar aqui no curto prazo, no passivo circulante, e o restante vai estar no passivo não circulante. As 12 primeiras parcelas serão classificadas no passivo circulante e as demais parcelas serão classificadas no passivo não circulante. Então, tem que observar também esse critério. Ah, fiz um parcelamento de tributos, vou pagar em 24 parcelas. As 12 primeiras são curto prazo e as demais é classificado no longo prazo no passivo não circulante. Então, você precisa observar a situação que é apresentada para fazer a devida classificação. Salários e encargos sociais é uma obrigação de curto prazo, até porque você tem que pagar no mês seguinte. Obrigações fiscais e tributárias, os tributos que você tem ali da sua empresa, você tem que efetuar o pagamento também no curto prazo, mas eu posso ter aqui, por acaso, um tributo que foi parcelado. Aí vai entrar naquele caso. Eu vou ter que criar um outro grupo de conta aqui no meu passivo não circulante para trazer uma parte dele para o passivo não circulante, caso seja parcelado em mais de 12 parcelas. Empréstimos e financiamentos de curto prazo, ou seja, fiz um empréstimo que eu tenho que pagar em 6 meses. Vou classificar como passivo circulante. Eu fiz um empréstimo que eu vou pagar em 3 parcelas, mas esse empréstimo ele tem uma carência de 2 anos. Ter uma carência de 2 anos indica que eu só vou iniciar e efetuar o pagamento daqui 2 anos. Então, ele vai ser classificado no longo prazo. Mas eu vou pagar somente em 3 parcelas. Observa que a definição para a classificação em circulante ou não circulante é quando que você vai efetuar o pagamento. Eu vou pagar em 3 parcelas, no entanto, eu só vou iniciar o pagamento daqui 2 anos. Portanto, é uma obrigação de longo prazo classificada no passivo não circulante. Contas a pagar, transações com partes relacionadas, ou seja, se eu tenho alguma empresa na qual eu tenho participação societária e por acaso eu estou realizando transações com essa empresa. Eu fui lá e comprei mercadorias de uma empresa na qual eu tenho participação societária. Então, transações com partes relacionadas. Emprestei recursos de uma empresa na qual eu tenho participação societária, ou que compõe ali aquele grupo econômico. Então, eu tenho aqui um grupo de contas chamado transações com partes relacionadas. Contas a pagar, onde entra ali o gasto que você tem com energia elétrica, onde entra ali também o gasto que você tem com água,
onde entra ali também o gasto que você tem com aluguéis e assim por diante. Então, contas a pagar, ele vai representar estas obrigações, com energia, telefone, internet, aluguéis e assim por diante. Lembrando que no plano de contas que é disponibilizado pelo Conselho Federal de Contabilidade, ele vai ter o detalhamento de quais são as contas que compreende cada subgrupo de contas. Então, ele vai trazer aqui em contas a pagar que tipo de contas que você pode classificar aqui em contas a pagar. Tá? Outras obrigações, podemos citar aqui como outras obrigações, dividendos a pagar. Ou seja, a empresa distribuiu o lucro, fez ali uma proposta de dividendos a pagar e você tem que fazer a contabilização. Entra aqui em outras obrigações. Tá? E as provisões. Aqui eu posso ter provisões trabalhistas, provisão relacionadas a processos e assim por diante. Tá? No passivo não circulante, nós temos os empréstimos e financiamentos de longo prazo. Então, a característica de passivo não circulante é aquela obrigação que vai vencer após 12 meses do encerramento das demonstrações contábeis. Então, as obrigações que eu tenho vencimento após 12 meses da data de encerramento das demonstrações contábeis serão classificadas aqui no passivo não circulante. Temos aqui os empréstimos e financiamentos, debêntures, tributos diferidos e também temos provisões de longo prazo. Então, todas elas podendo ser classificadas no não circulante. Lembrando que você também pode incluir outros subgrupos de contas. E o patrimônio líquido. O patrimônio líquido que também compreende o passivo. Então, nós vamos observar que o passivo ele vai ser a soma do passivo circulante mais passivo não circulante, mais o patrimônio líquido. Então, nós temos esses três grupos de contas, três grandes grupos de contas, que compõem o passivo ali do lado direito do balanço patrimonial. O patrimônio líquido, também conhecido como capital próprio, até porque ali está os investimentos realizados pelos acionistas, pelos proprietários da empresa, e o retorno desses investimentos, ou seja, seus lucros ou prejuízos, também são representados aqui no grupo do patrimônio líquido. Ele vai ser representado pelo capital social, que é o valor que foi investido pelos sócios, pelos proprietários, pelos acionistas da empresa. Então, no grupo do capital social, eu vou ter ali o capital social subscrito, vou ter também o capital integralizar e assim por diante. Eu tenho logo em seguida as reservas de capital, eu tenho os ajustes de avaliação patrimonial, que são realizados diretamente no grupo do patrimônio líquido. Eu tenho as reservas de lucro, ou seja, vamos lembrar que uma empresa que apura lucro, ela não pode manter a conta lucros acumulados. Então, ela tem que constituir reservas e realizar a distribuição deste lucro. Então, as reservas, as contas de reservas de lucro estão aqui dentro. Então, aqui eu vou ter a reserva legal, reserva para contingência, reserva de lucros a realizar e assim por diante. Ações em tesouraria, que é quando a empresa vai lá e recupera parte das ações que ela colocou à disposição no mercado financeiro. Também eu tenho um grupo aqui para ações em tesouraria. E por último, prejuízos acumulados. Vamos lembrar que a empresa não pode apresentar lucros acumulados no balanço patrimonial, no entanto, ela pode fazer a apresentação de prejuízos acumulados. Tá? Então, eu tenho aqui, por último, prejuízos acumulados. Então, o grupo do patrimônio líquido ele vai ter essa distribuição. Lembrando que essa distribuição é uma distribuição básica, com alguns grupos de contas. Nós podemos ter ainda uma ampliação de acordo com a necessidade da empresa. E finalizando, eu trouxe aqui apenas uma parte do balanço patrimonial das lojas Renner S.A. Lembrando que lojas Renner ela é uma sociedade anônima de capital aberto, ou seja, que negocia suas ações em bolsa de valores, portanto, suas demonstrações contábeis são públicas. Então, qualquer pessoa consegue ter acesso. E é até interessante vocês acessarem as demonstrações contábeis dessa empresa, porque elas são demonstrações contábeis completas. Você vai encontrar todo o conjunto obrigatório de demonstrações contábeis, acompanhado de parecer de auditoria, do relatório da administração e principalmente das notas explicativas. Então, eu trouxe aqui uma parte do balanço patrimonial, apenas a parte do ativo circulante, para observar que, de fato, ela realiza essa classificação, essa distribuição. Observa que ela tem aqui
no seu ativo circulante distribuído por ordem de liquidez, iniciando com caixa, equivalente de caixa, depois vem aplicações financeiras, contas a receber e assim por diante. Observa que ela não apresenta diretamente o saldo de cada conta que está em caixa equivalente de caixa. Por quê? Esta demonstração contábil tem a finalidade de publicação. Então, eu estou publicando essa demonstração contábil, eu vou imprimir ela de forma resumida. Agora, para fins gerenciais, para fins internos da empresa, você vai emitir um balanço patrimonial com todas as contas que compõem caixa equivalente de caixa. No caso, como a empresa está publicando essas demonstrações contábeis e ela está publicando de forma resumida, observa que ela tem aqui uma nota para a caixa equivalente de caixa que está lá no item 7.2. Então, nesta nota, a empresa vai fazer o detalhamento do que compõe caixa equivalente de caixa e quais são as políticas contábeis utilizadas para fins de reconhecimento das operações relacionadas a essas contas. Ou seja, o que eu tenho ali de caixa, efetivamente, de bens numerários, o que eu tenho de banco conta movimento e o que eu tenho de aplicações financeiras de liquidez imediata. E quais são os principais critérios utilizados para fins de reconhecimento. Isso quer dizer que você, aluno, que vai fechar o seu balanço patrimonial, se você quiser fazer neste formato, pode? Pode, desde que você me apresente uma nota explicativa me dizendo o que compõe esse grupo de caixa equivalente de caixa e qual foi o critério de mensuração e reconhecimento que você utilizou, tá? Então aqui nós vamos observar que para cada grupo de conta que está sendo apresentado, nós temos uma nota explicativa onde a empresa faz esse detalhamento de quais são as políticas contábeis utilizadas, quais são os critérios utilizados para fins de reconhecimento. Observa ainda que ela está apresentando suas demonstrações contábeis, tanto o da controladora, como também está apresentando o balanço consolidado, ou seja, está apresentando o saldo das lojas Renner, que é a empresa controladora, está apresentando também o consolidado, que é todo o grupo econômico que eu tenho aqui para lojas Renner, ou seja, lojas Renner, Camicado e assim por diante, tá? Essas demonstrações contábeis eu deixei aqui um link e vou deixar também disponível no YouTube, aqui embaixo nas informações adicionais, um link de acesso dessas demonstrações contábeis, onde vocês podem visualizar todo o balanço patrimonial e outras informações relacionadas à representação do patrimônio desta empresa. Tá? É importante vocês realizarem esse acompanhamento, essa avaliação, principalmente para conhecer como que uma empresa evidencia, como que ela publica as suas demonstrações contábeis. Tá? Bom, era isso que nós tínhamos para o vídeo de hoje. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Lembrando que o nosso próximo encontro vai ser na demonstração de resultados, ou seja, nossa DRE. Então, o nosso próximo vídeo vai falar sobre este assunto. Tá? Um abraço virtual. Tchau, tchau.